Muito boa tarde para você que está ligado aqui na Bola Rádio Worship. Eu sou a Janaína Oliveira e esse é o Love Songs Bola. É isso aí. Hoje, dia 16 de novembro de 2020, estamos conectados com você aqui para mais um programa abençoado na presença do nosso Cristo Jesus. Tem o nosso convidado especial aqui de todas as segundas-feiras. Ele não é, porque não vem ter da segunda, mas ele vem uma segunda por mês, está sempre aqui com a gente, trazendo um tema muito especial. Então você pode interagir conosco através das nossas redes. Tem o nosso WhatsApp que está funcionando, é o 11 947 12 9191. E tem também o nosso chat aqui do YouTube. Entre aqui, coloque aqui a sua participação, é o 11 947 12 9191, 11 947 12 9191. Já eu vou colocar aqui os nossos participantes de hoje, o Marcelo Mali, que faz parte aqui do Love Songs, e o Daniel, que é o convidado de hoje, Daniel Cardoso. Só lembrando que você também pode clicar aqui embaixo na setinha encaminhar e encaminhar este programa para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas, certo? Bom, é isso. Sem perder tempo, já vou convidar aqui o Daniel. Boa tarde, Daniel Cardoso. Boa tarde, Janaína. Boa tarde aí a toda a audiência do Bola Rádio. Glória a Deus. É um prazer estar aqui mais um programa para nós estarmos dividindo conhecimentos, né? Amém. Glória a Deus. Vamos começar orando? Vamos. Amém. Você ora por nós? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento aqui, Pai, nesse programa, Logo Somos Bola. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que tu possas falar conosco hoje, Pai. Que todo o meu eu, todo o meu achismo caia por terra e que a tua voz, que a tua vontade seja prevalecente nesse programa, Pai. Pai, eu te peço também que toda a falta de energia, todo o travamento, toda a falta de conexão caia por terra e que tu possas trazer os teus servos para serem edificados aqui. É assim que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amém, Daniel. Daniel, qual o tema de hoje do Love Songs Bola? O tema de hoje vai ser memória eufórica. Memória eufórica. A gente quase não acontece com ninguém isso, né? Esse é um tipo de memória que muitos, às vezes, no meu canal a gente tem lá algumas playlists e eu cheguei a perguntar para algumas pessoas e tal, o que é memória eufórica, Daniel? E algumas pessoas não sabem o que é. Nós Daniel, vamos... Eu só vou te interromper um pouquinho. Na maior falta de educação do mundo, eu vou te interromper, porque o Marcelo Mali chegou aqui. Deixa eu falar uma boa tarde para ele. Boa tarde, Marcelo Mali. Boa tarde, gente. Desculpe o atraso. Estamos aí há mais uma semana. Daniel, sempre um prazer te ver. Que bom. Boa tarde, Marcelo. Como é que tá? Sensacional. Estou bem, graças a Deus. Estou bem. Vamos embora. Continua, Daniel. Continua, Daniel. Memória eufórica. Vamos começar? Já é para começar já? Podemos. Vamos começar. Vamos lá, pessoal. Nos nossos conteúdos, nossos materiais, nós sempre trazemos, né, as três áreas que permeiam, né? Seriam a área física, a área emocional e a área espiritual. Lógico, a área espiritual ela tem um peso muito maior, mas nós não temos que esquecer a parte física e a parte emocional. E trazendo um pouco da parte, né, física e a questão da memória e tal, do cérebro, nós vamos tratar esse tema hoje que é tão importante, que é a memória eufórica. Mas, Daniel, o que vem a ser memória eufórica? A memória eufórica é um termo bastante utilizado no tratamento das dependências, tá? E como o nosso trabalho, no nosso ministério, nós falamos sobre pornografia, e a pornografia, ela é uma dependência. Então, ela cai perfeitamente aqui também na questão das memórias eufóricas. Então, mas vamos falar o que realmente é a memória eufórica. Então, vamos dividir memória, depois euforia, para nós centralizarmos aqui e discutirmos sobre esse assunto. Primeiro, memória. É a capacidade de armazenar, registrar
ou ilustrar experiências em um determinado momento. É muito interessante, pessoal, que o nosso corpo é muito parecido com um computador, né? O computador ele tem memória, o computador ele tem HD, o computador tem um processador, e é muito parecido com o corpo humano. E o que, Daniel, o que vem a ser euforia? A euforia é uma condição mental e emocional relacionada a sentimentos de bem-estar, entusiasmo e etc. Mas nós temos também o que nós chamamos de memória RAM, que é muito interessante. Não é a memória RAM lá do computador, mas é a memória RAM onde está registrado ideias, pensamentos, momentos. E nessa memória RAM, pessoal, o interessante é que é o seguinte. Lá nessa memória RAM tem os registros voluntários, né? Por exemplo, um registro voluntário que nós temos. Sei lá, a data do casamento, a data de aniversário, é uma data que está lá, que foi voluntário. Você colocou essa data lá. Então, nós temos também os registros involuntários. Exemplo, música chiclete. Não sei se vocês já passaram por essa experiência de você não quer pensar naquela música, mas de tanto aquela música passar, sei lá, o vizinho seu tocando, enfim, aquilo fica na mente, aí você fala, não quero. Mas mesmo assim, é como se fosse um chiclete. Isso são registros involuntários. E na memória RAM, que é o fenômeno RAM que nós chamamos, tem as memórias, os registros positivos, né? Que é a alegria, é a satisfação, e tem os negativos, que é a ansiedade, a solidão. Então, sabendo que a memória, nós falamos de memória, de euforia, e do fenômeno RAM, então nós vamos falar agora da MOOC. A MOOC, pessoal, que é o segredo aqui das dependências. O que é a MOOC? Quando você tem registros involuntários, quando você armazena, fica na MOOC. O que é a MOOC? É a memória de uso contínuo. De tanto, por exemplo, na dependência química, o uso de uma substância, de você usar aquela substância todos os dias, ela vai ficar na MOOC, a memória de uso contínuo. E olha que interessante, se não for tratado isso, se ela não for nem tratada e nem reconhecida, terá o que nós chamamos de recaída. Então, e aí pode disparar diversos gatilhos. Então, essa foi a introdução de que seria a memória eufórica. Uhum. Daniel, então, entendi o que seria memória eufórica. A memória eufórica, ela, quando você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da dependência química de um dependente químico, por exemplo, em crack, por exemplo. De tanta ele ter fumado, quando ele pode ter ficado uns 6, um ano sem uso, mas se ele passar perto, por exemplo, de uma cracolândia, vai vir aquela memória eufórica. De tanto ele passar por aquele caminho, né, que nós chamamos de caminhos neurais, de tanto passar por aquele caminho, determinadas vezes, quando ele passar perto de uma biqueira, quando ele passar perto da cracolândia, por exemplo, vai vir aquela memória eufórica. E se não for tratado, e se não for reconhecido, aquilo vai se tornar um gatilho gigantesco que pode ocasionar uma recaída. Tá. Daniel, Então, só vou te interromper um pouquinho. Falar. É que eu acho que o Marcelo está tentando falar com a gente e ele está sem áudio. Porque eu estou vendo só a boquinha dele mexer assim, ó. Eu não sei se ele está tentando... Não, é de propósito, Jana. É a produção, é a produção. Mas você quer falar? É porque você está mexendo a boca. Não, segue aí. Sabe quando a produção entra aqui? Você está falando com a gente. Você está falando com outra pessoa, não. É isso? Isso aí. É isso? Tá bom. Por isso que o microfone está montado. Tá.
Ok. Continua, Daniel, desculpa. Legal. Então, uma das primeiras causas aí da memória eufórica seria as consequências de muitos anos de consumo do produto na qual a pessoa está utilizando, no nosso caso aqui, a pornografia. Pessoal, nós já falamos muito em alguns programas sobre a questão da dependência pornográfica, que nada difere de uma dependência de outro produto, seja uma cocaína, seja um crack. Por quê? Porque estudos já comprovaram, já fizeram estudos, que ela atinge na mesma região do cérebro, chamado de circuito de recompensa cerebral, que aí é liberado dopamina. E o interessante, que no caso da pornografia, ela é mais viciante. Daniel, como assim? A pornografia é mais viciante? É muito mais viciante, porque é liberado muito mais dopamina do que a própria cocaína. Fizeram um estudo dizendo que a cocaína libera 500 unidades de dopamina. Uau. Já a pornografia libera 800 unidades. Então, o nosso cérebro, ele não foi feito para receber essa grande quantidade de dopamina. E é por isso que vicia. Vicia. Então, o cérebro meio que ele se adapta àquela substância, né? E ele vai pedir. Então, a primeira consequência, uma das primeiras causas é a consequência de muitos anos de consumo. Então, a pessoa consumindo aquilo todo dia. Quando ele para um determinado tempo, está lá 2, 3 anos, por exemplo, dá um exemplo, tá? Se ele passar, tiver em algum ambiente, vir alguma lembrança que remete àquele consumo, vai vir o que nós chamamos de memória eufórica. Então, essa é a primeira causa. A segunda causa é um mau gerenciamento dos pensamentos e das emoções. Então, se o cérebro da pessoa, a mente da pessoa, não tiver um gerenciamento aí, consequentemente, vai ter memória eufórica e pode ocasionar a recaída. Então, eu vou dar um exemplo aqui no meu caso, um exemplo simples que aconteceu sobre a questão desse caminho neural que eu falei. Tá. O caminho neural é um caminho físico, onde nós passamos, às vezes, desde a infância, por determinado caminho. De tanto passar por aquele caminho, é como se tivesse colocado no automático. E muitas das vezes é inconsciente. Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos uma comunhão uma vez, depois do culto, e eu sempre, quando eu vou no supermercado extra, eu vou pelo estacionamento. E nesse dia, nós fomos no Habib's lá comprar uns alimentos e tal, e nós íamos no extra comprar um suco, e nós deixamos o carro no Habib's, e fomos andando no extra. Só que, por eu passar todas as vezes, entrar no extra pelo estacionamento, o que aconteceu? Eu e o irmão da igreja, eu fui pelo estacionamento. Quando eu cheguei no estacionamento, ele virou para mim e falou, por que nós não fomos pelo pedestre lá, entrada de pedestre? Aí eu falei, olha só. O que aconteceu ali? De tanto eu passar por aquele caminho, ficou no automático. Eu nem gerenciei os meus pensamentos, porque de tanto eu passar, já estava no automático. Assim é como funciona no caso das dependências. No caso da pornografia. Por exemplo, de toda pessoa consumir pornografia, ela está lá há 2, 3 meses sem consumir. Ela nem está pensando em pornografia. Entra nas redes sociais, vê uma imagem completamente sensualizada. O que vai acontecer? Vai vir a memória eufórica. Totalmente. Vai remeter lá aos tempos de consumo.
Então, se esses pensamentos não forem gerenciados, vai ocasionar o quê? A queda. Por isso que a memória eufórica, ela ocasiona diversas quedas. Vocês não têm noção de a quantidade de pessoas que entram em contato conosco. Na verdade, a Janaína tem, né? O Marcelo também tem. Mas, assim, para as pessoas que não trabalham nessa área, e a quantidade de pessoas que entram em contato conosco é gigantesca. E, por algum tempo, elas param o consumo e, infelizmente, algumas tomam o chá de jatobom, né? Elas não gerenciam os pensamentos, as emoções. Vem uma memória chá novo aí também, Oi? Tem um chá de jaçarei agora. Tem um chá novo aí. Chá de jaçarei. Então, e às vezes, elas estão lá, vem a memória eufórica e ela não tem esse conhecimento, como é disparado no cérebro dela essa memória eufórica, e como já está no automático, como já está no inconsciente, ela não entende e recai. E pergunta, mas do nada eu caí. Esse é o exemplo clássico. Do nada. Mas eu caí do nada, Daniel. Não. A queda tem um processo. Primeiro, as consequências. Não tem como. A lei da semeadura. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Não tem como. Então, tem as consequências. Deus, ele perdoa? Sim. Deus, ele perdoa, mas as consequências nas nossas vidas vai ter. Então, é como se, inclusive, é outro tema, tá, Janaína? Nós vamos falar sobre as memórias pornográficas. É como se fundamental falar uma tatuagem. A pessoa, de tanto ver pornografia, é como se tivesse feito uma tatuagem no cérebro. E por mais que a pessoa pare de usar, aquela tatuagem vai ficar lá por um determinado tempo. Então, é por isso que nós temos que conhecer quais são os gatilhos que nos levam a recair. Nós temos que nos conhecer, porque é muito difícil. Eu pergunto, nós temos um material, nós temos um curso lá que tem mais de 30 gatilhos. Gatilhos esses que muitos, a grande maioria, não sabe que é um gatilho. Então, eu sempre falo, eu sei aonde meu calo aperta. De repente, um gatilho X para mim, para você, não é um gatilho. Tudo bem, né? É verdade. De repente é um gatilho, sei lá, de um estresse, por exemplo. A pessoa, quando está estressada, ela sabe gerenciar aquele estresse dela. Porque olha como é que é o processo da queda. Olha que interessante que é. Vem um desconforto, né, que nós chamamos de dor. Essa dor pode ser uma discussão, pode ser uma solidão, pode ser um estresse. É uma dor. Aí a pessoa vai compensar aquela dor. Como? Com algum prazer. E o prazer, no nosso caso aqui, é a pornografia. Então fica nesse ciclo. É o ciclo vicioso que nós chamamos. Vem uma dor, quer compensar aquela dor com um prazer. Então, de repente, é um gatilho, por exemplo, de estresse, que pode ser para mim, de repente para outra pessoa, ela gerencia aquele estresse de uma forma que ela não vai recair. Então, é por isso que nós temos que nos conhecer. O autoconhecimento é muito importante. É por isso que nós falamos que nós somos seres tricotômicos, espírito, alma e corpo, né? E a gente sempre bate nessa tecla. Porque muitas pessoas... é muito pouco
polarizado isso. Ou é 8 ou 80. Ou fala-se muito sobre a questão física, a questão psicológica da neurociência, ou fala-se muito a questão, né, espiritual. Eu acredito muito na questão do bom senso. É nós trabalharmos essas 3 áreas, tem a área emocional, essas 3 áreas balanceadas. Lógico, a questão espiritual ela tem um peso muito maior. Mas nós não temos que trabalhar essas áreas separadas. Porque é muito importante nós nos conhecermos. Eu dou sempre um exemplo de um caso que ficou marcado. Chegou um irmão em uma determinada denominação. O irmão ele caiu, começou a espumar lá, e os obreiros chegaram expulsando o demônio do irmão. E o pastor chegou, olhou aquela situação, falou, gente, para com isso. Chama o SAMU, aí chamaram lá o SAMU chegou, levou ele para o hospital, foi constatado o quê? Que ele tinha um problema no cérebro. Não era espiritual. Uhum. Então, é isso que nós temos que entender, nós temos que ter discernimento para saber o que é espiritual, o que é físico, o que é emocional. De novo, a questão espiritual, ela tem um peso gigantesco. Exatamente. Mas tem casos que a pessoa está tratando o físico e é espiritual. E às vezes está tratando o espiritual e é físico. Olha um exemplo. Vou citar o meu caso. Quando a ansiedade começa a querer me dominar, porque a ansiedade é um gatilho, ela pode desencadear diversos outros problemas. Olha o que eu faço. E muitas das vezes eu já estou orando, eu estou buscando. E o Marcelo mandou, né? Ele vai reiniciar. Eu tirei ele um pouquinho aqui, que ele vai reiniciar a internet dele, que está falhando um pouquinho. Eu tirei ele aqui para ele reiniciar lá em paz. Tá bom, então. Então, quando a ansiedade começa a querer me dominar, e eu, muitas das vezes, estou buscando o Senhor e tal, aí peraí, é uma falta de exercício físico. Quando eu vou lá, faço exercício físico, corro, né, faço uma caminhada, aquilo melhora. Olha que interessante. Não é uma questão espiritual, é uma questão física que o corpo pede. Então, a grande questão é, nós temos que nos conhecer. Porque se eu não tivesse esse conhecimento, de repente eu iria buscar, né? Estaria buscando, e havia ansiedade, e é uma questão física, e, infelizmente, eu poderia ter uma queda. Exatamente. Olha como é que é importante a questão do nosso conhecimento. Porque eu sempre falo, Janaína e toda a audiência, que Deus, ele está interessado sim na nossa parte física. Senão, ele tinha feito os seres espirituais. Simples assim. Mas ele fez o nosso corpo, fez nosso cérebro, fez tudo porque ele está interessado na nossa parte física. E pegando um gancho, até na questão sexual, no sexo também, pegando um gancho aqui, que me vem à mente agora. Ele está interessado, sim, na questão sexual. Com certeza. Porque é interessante que muitos pensam que Deus não está interessado na questão sexual. Pensa que Deus, no ato sexual, se afasta. Não, Deus está ali. Não, ele está ali. Inclusive, ele criou isso, inclusive... É muito louco, né, Daniel, você falar sobre isso, porque nós, até mesmo como cristãos, criamos alguns tabus em relação à nossa vida sexual, e a gente olha para a vida sexual como algo pecaminoso, né? Sim. Mas o Senhor criou isso e nos presenteou, inclusive, com o sexo. É que nós fazemos um mau uso disso, né? E quando eu falo de sexo, eu estou falando de um sexo, inclusive, prazeroso, né? Sim. Abençoado por Deus, né? Uma intimidade do casal, tô falando algo para o casal. E aí, quando se tem porque a gente fica nessa loucura toda no solteiro, e quando a gente se casa, e aí
apaga esse fogo, né? Podemos assim dizer. Por quê? Porque o inimigo vem com muito libido antes do casamento, e depois, quando se casa, ele vem para tirar o libido, né? Por quê? Porque o sexo entre o casal, o casado, ele é bênção, né? É algo do Senhor para as nossas vidas, né? Sim, e aí, isso também faz parte, Daniel, dessa desconstrução daquilo que Deus criou em perfeição para nós. Aí entra a pornografia, aí entra uma série de coisas que distorcem tudo, e aí a gente, inclusive, a gente pode até falar disso qualquer dia, né, Daniel? Trazer aí esse tema também, porque muitos casais hoje estão, inclusive, com problemas com a pornografia por sem conta dúvida. de terem uma mentalidade do sexo como algo pecaminoso, e dentro do seu casamento eles estão tendo sérios problemas. E aí a pornografia vai bater na porta. E quem tiver mais fraco vai cair. Sem dúvida, sem dúvida. E eu sempre falo, Janaína, eu faço uma analogia assim, o seguinte, eu pego, né, vamos pegar aqui o Steve Jobs. Tá. O Steve Jobs foi um cara criativo, o cara criou a Apple, enfim, o cara que deixou um legado aí na questão de tecnologia. Aí eu sempre falo, eu sempre brinco, que o inimigo ele nunca criou nada. Ele nunca criou nada. Ele sempre pega o que Deus criou e distorce. Uhum. E eu concordo plenamente com o que você falou. Sexo, primeiro, não é pornografia. Exatamente. Temos que diferenciar. Não tem nada a ver. No programa passado, Sexo. inclusive, fizemos essa observação, né? Oi? No último programa a gente fez essa observação. No último, Isso. no último, né? Sexo é algo criado por Deus. É algo santo, criado por Deus, com objetivos bem definidos, entre homem, entre mulher. Mas o inimigo pega tudo que Deus criou e distorce. Ele é expert em pegar coisas que Deus criou e distorceu. Por exemplo, o sexo. E Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida sexual plena, equilibrada, um sexo santo, puro e verdadeiro. Uhum. Essa que é a grande questão. Eu vou dar um exemplo, meu exemplo. Eu vim da minha fase de solteiro, uma vida completamente desequilibrada no mundo. Sim. Quando eu casei, eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, entra na minha área sexual, se for possível, desconstrói tudo que foi construído. Porque sabe o que acontece, Janaína? Muitos de nós temos uma bagagem lá no mundo. Uhum. E queremos colocar isso, muitos, no nosso casamento. E está completamente errado. Está completamente errado. Portanto, eu falei, Senhor, desconstrói tudo que eu construí lá no mundo. E eu quero uma vida sexual santa, equilibrada, pura, que dê prazer tanto para minha esposa, que dê prazer para mim. Exatamente. E é uma coisa que você falou, né? Porque se não tiver esse equilíbrio, se não tiver essa coisa pura, vai procurar subterfúgios para o prazer. E aí vem a pornografia, que é algo completamente esdrúxulo, e você vê em relações sexuais que há coisas completamente esdrúxulas fora daquilo que Deus planejou para a gente. Exato. Então, que nós temos que entender que Deus, retomando, Deus está preocupado com a nossa parte física, Deus está preocupado com a relação sexual no casamento, Deus está preocupado com tudo isso. Uhum. E muitas das vezes, né, muitos utilizam, né, até de versículos bíblicos, de contexto, nessa questão sexual, para fazer o que querem, né, com o cônjuge, citando os versículos bíblicos, para viver uma vida, né, daquilo que Deus não quer, na área sexual, por exemplo. Então, Deus está preocupado na nossa área sexual, está preocupado na nossa área física, e para isso, nós temos que adquirir conhecimento. Porque sem o conhecimento,
Oséias fala que nós vamos padecer. Para finalizar, vamos lá em Lamentações. Lamentações, versículo 3, do 21 ao 26. Então, a partir do momento que eu passei anos viciado na pornografia, e eu terminei, eu parei com o uso, estou em recuperação, eu tenho que estar todos os dias vigilante. Eu acredito que eu já comentei aqui, que hoje eu não abro a boca para falar que eu estou curado. Pelo fato de estar anos limpo da pornografia, eu não estou curado. Mas como assim, Daniel? Você não serve um Deus que cura, que liberta e que transforma? Sim. Mas a palavra de Deus diz, lá o apóstolo Paulo fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém. Eu posso verdadeiramente entender que Deus está comigo. Deus, ele tem um poder para me curar, para me libertar. Sim, eu creio nisso. Mas eu não sou bobo de tomar o chá de já tô bom. De vir a soberba e falar que eu não preciso mais vigiar, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais buscar, porque eu estou curado. É aí aonde o inimigo entra. Exatamente. Então, a partir do momento que eu estou em recuperação, eu estou todos os dias só por hoje. Eu tenho que vigiar. E eu tenho que... O que Lamentações fala aqui, ó? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Olha que interessante. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Verdade. Aleluia. Então, se eu venho uma vida completamente depravada, uma vida completamente pornográfica, eu vou lá e paro com o uso. Só que eu tenho que entender que é o só por hoje, se renova a cada dia. Por que o só por hoje? Porque eu, Daniel, terminando a live agora, se eu for no Instagram, se eu baixar a guarda e lá para a home, para a pesquisa do Instagram, e ficar lá navegando sem objetivo nenhum, vai aparecer várias, eu até brinco, vai aparecer as crossfiteiras lá. E aquilo vai gerar memória eufórica em mim. E o que vai acontecer? Eu posso estar aí, 20, 30, 50 anos limpo. Vai vir tudo à tona. Então, as misericórdias do Senhor renovam a cada dia, todos os dias. Senhor, obrigado pelo que tu fez na minha vida. Gratidão, Senhor, pelo que tu fez, pelo que tu estás fazendo e pelo que tu irás fazer. E buscando, colocando ferramentas em prática todos os dias. Vai vir a memória eufórica? Pode vir. Mas eu vou ter que... Hoje eu já reconheço a memória eufórica. Opa! Até aqui, o meu limite até aqui. Daqui eu não posso ir mais. E se daqui eu for, eu vou cair. Então, eu reconheço aquela memória eufórica e ela tem que ser tratada. É isso que nós temos que entender. É reconhecer a memória eufórica e tratá-la. E nós temos um texto-chave que é um texto que nós utilizamos bastante. É Romanos 12, 2. Parece até clichê, mas não é clichê. É aquilo que a palavra fala. Porque se eu estiver renovando, olha só que interessante. Se eu estiver renovando a minha mente todos os dias, com aquilo que vai edificar a minha mente. Olha que interessante. Lembra os caminhos neurais que eu falei? Se por muito tempo eu passei por aquele mesmo caminho, a partir de hoje eu decido andar por outro caminho, eu vou andar por aquele outro caminho. Aquele velho caminho, ele vai... O que vai acontecer? Ele vai enfraquecendo. E aquele outro caminho, ele vai se alargando. Aí o que nós chamamos de metanoia. Vai vir a renovação da mente. Mas isso é todos os dias. Pessoal, eu falo,
sem sombra de dúvida. É porque eu sou melhor, pior? Não. Eu falo, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Mas não vai eu todos os dias. Está buscando, está orando. O que vai acontecer? De novo, eu vou recair. Não tem jeito. Como 1 mais 1 é 2. Eu tenho ciência disso. Eu tenho ciência que se eu não colocar as ferramentas em práticas, mesmo porque eu seria hipócrita, segundo, eu cairia. E eu falo todo dia, Senhor, que eu não venha cair, Pai. E se mesmo assim eu recair, que tu possa me levantar. Aleluia. Então, a partir do momento que a gente está o quê? Renovando a mente. A partir do momento que a gente está virando essa chave, lembra o ciclo que eu falei? Dor, compensação da dor e prazer, porque a nossa carne, como vocês sabem, ela nunca vai se converter. Ela só quer prazer, prazer. Tudo que é difícil, a carne não mexe com isso, não. Isso vai dar trabalho, eu quero prazer. Independente se você tem 20 anos de evangelho, 30, a sua carne, a nossa carne, está pouco se lixando para a gente. Se a gente vai para o céu, se vai para o inferno, ela não está nem aí, ela quer prazer. Partindo disso, o que nós temos que fazer com a nossa carne? Colocar ela no devido lugar. E a palavra de Deus diz que há uma guerra. Espírito, a carne, né? Milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma batalha. É uma batalha. A alma e espírito, aquela, é uma batalha, porque nós temos que entender que nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Mas sabe o que nós esquecemos? Que nessa guerra nós temos um general, que é Cristo, que nunca perdeu uma batalha. E em uma guerra nós temos que ter as armas. Lá de Efésios 6. Nós temos que estar equipado com as armas necessárias para entrar nessa guerra. Agora a pergunta que nós temos que fazer é: quais as armas que nós temos tendo? Primeiro, não existe um exército de um homem só. Pessoal, é o que mais nós recebemos. É as pessoas pensarem que sozinho elas conseguem vencer o vício em pornografia. Não conseguem. Não adianta. Elas querem entrar em uma guerra de um exército de um homem só. Vai ser alvejado, vai cair. E juntos nós somos mais fortes. Sozinho nós estamos mal acompanhados. Sozinho nós não conseguimos. Então nós temos que virar essa chave, colocando as ferramentas, renovando a nossa mente. Eu falei do esporte aqui, a questão física. Pessoal, o esporte ele é fundamental para quem está no vício e para quem está em recuperação. Porque lembra que eu falei da dopamina? O esporte, ele libera também a dopamina. Mas é um prazer natural, não é um prazer artificial igual a pornografia. Então nós temos que virar essa chave. Veio a dor, você vai querer compensar essa dor. Procure um prazer natural. A oração também dá prazer. Olha que interessante. Os cientistas fizeram estudos que a oração ela libera vários circuitos no nosso cérebro. Eu não sei com vocês, eu acredito que já conheceu. Quando você está numa luta e você começa a orar, e você começa a interceder, aí vem aquela fé. Aí quando você termina a oração, você estava de um jeito. Quando você termina a oração, você está completamente de outro jeito. Por quê? Aqui, ó, vê aquela fé. Deus começou a te encher. Então, não deixa de ser um prazer. Ok? Trazendo aqui para o nosso contexto. Não deixa de ser um prazer. Espírito renovado. É isso. A Bíblia também. Fizeram um estudo que quem lê a Bíblia todos os dias diminui ansiedade, diminui depressão. Lá no meu canal tem um vídeo falando sobre isso, exclusivamente sobre isso. E a questão da pornografia diminui em 70% o índice em a pessoa querer ver a pornografia.
Então, nós temos que virar a chave. Nós temos que ter essa metanoia. E o que mais? Eu sempre dou uma referência de livro da Joyce Meyer. É o Campo de Batalha na Mente. Um livro muito bom. É maravilhoso o livro da Joyce Meyer. E ela falou algo que é muito interessante. É pensar no que nós estamos pensando. Olha que louco isso. Pensar no que nós estamos pensando. Nós temos que vigiar os pensamentos. Sim. É muito interessante. E eu já pego, e já para finalizar, é uma técnica chamada DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Veio o pensamento, aí você, não, mas por que eu estou pensando nisso? Aí você critica, não, eu não posso estar pensando nisso, não. E você determina, está repreendido em nome de Jesus. Eu não tenho que ficar pensando nisso. Isso é todos os dias, é todas as horas. Então nós temos que entender que tudo está aqui, ó. Tudo começa na nossa mente. Fala de novo o DCD aí, que eu vou salvar aqui para deixar para a galera. É a técnica DCD. O D, duvidar, o primeiro D, duvidar. O C, criticar. E o outro D, determinar. Isso tem que ser constante nas nossas vidas. Hoje eu estou falando pouco, porque é me entrando demais, vocês não têm noção. Às vezes vocês somem, aí vocês voltam, e aí eu fico até com medo de falar para mim não conseguir completar o pensamento. E hoje eu estou meio que mais como uma pessoa assistindo um programa aqui, um espaço VIP aqui para acompanhar um programa, estou mais de ouvinte. Mas você sabe que eu estava aqui meditando em tudo que você falou, e eu fiquei aqui com a questão da memória, né? Porque o registro, né, ele é involuntário. Você deu o exemplo aí da questão do estacionamento, né? O registro ele é totalmente involuntário. Então, se você tem um registro diário de uma determinada cena, vai chegar no momento que ele vai se tornar involuntário. Você vai estar pensando naquilo sem você querer pensar, porque ele se tornou involuntário, né? Eu achei muito importante quando você falou que a gente pode mudar a questão desse registro, né? Renovando a consciência da nossa mente. E levando para o campo da pornografia, que eu acho que é o nosso campo de conversa, aqui, o nosso campo de batalha, eu fico pensando exatamente nisso. Você tem que encontrar exatamente onde está a tua dificuldade, onde está o teu ponto de queda, né? Não dá para achar que você não tem. Todo mundo tem um ponto de queda. Boa. E a primeira coisa é identificar essa raiz de queda, a sua chance mais natural até de queda. Porque o registro que foi feito na sua cabeça, ele foi... Então, você não vai, tipo assim, cara, não, ele vai vir involuntariamente, sem que você queira. Por isso, muito legal também essa dica que você deu, né? De, pensei, peraí, por que eu estou pensando nisso? Não é para mim estar pensando nisso. Você tem que fazer uma crítica todos os dias. Então, essa vigilância sobre o que a gente pensa, ela tem que ser, talvez não, com certeza, ela tem que acontecer a todo momento, porque quem tem problema em qualquer área, aí a gente pode estender para qualquer área, mas estamos falando aqui especificamente de pornografia. Vou dar um exemplo para mim, se eu for à praia, eu tenho que andar com o nariz empinado, cara. Eu sou metido na praia, eu sou o cara mais metido do mundo. Porque eu não vou ficar olhando para aquilo que eu sei que vai me trazer um problema. Então, narizão empinado, olhando para o céu, olhando para o sol está quente, no olho, causa, né, porque assim que tem que ser, funciona perfeitamente. Vou para a praia com um monte de mulher, não tenho problema nenhum. Por quê? Porque meus olhos estão sempre para cima do queixo dela, velho. Porque para baixo vai me dar problema. Então, aí as pessoas podem pensar. Ter a consciência. Aí as pessoas podem pensar. O Marcelo é o cara mais metido que tem. O cara, nossa, nariz empinado, que é isso? Não sabe, né? Pode pensar. Pode pensar, irmão, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum de ser o cara mais metido da praia, porque eu sei que a minha consciência, depois, quando a gente voltar lá para Corzinho, vai estar tudo bem, que eu sei que eu passei pela praia, o cara mais metido do mundo, mas com a consciência sem nenhum registro para levar para o futuro, para fazer eu cair. Então, o registro involuntário é isso, a gente saber que lá no passado, porque no passado
quando eu ia para a praia, eu era praticamente aquele cara humilde, puxão, né? Só olhava assim, ó. Então eu precisei tirar essa humildade e mudar para cima, porque senão não ia mudar nunca. Então você tem que encontrar não só aquilo que te faz cair, mas criar situações, e você tem que procurar ajuda, mas também você tem que buscar situações onde aquilo vai te ajudar a não cair mais, cara. Eu não quero mais cair. Você tem que determinar, como o Daniel falou, porque a determinação é que ajuda, né, Daniel? É determinar, cara, é isso, eu quero isso pra mim. E falando naquilo que você tá querendo, eu vou mudar. Beleza. Vocês acham que eu sou nariz em pé? Amém. Se você perguntar porque eu sou nariz em pé, eu vou te contar. Existe um motivo para eu ter aquele narizão em pé na praia. Porque para mim só serve assim. Senão eu prefiro não ir na praia. Então não vou. Eu não aguento ir. A palavra não diz que se a minha mão faz eu pecar, eu não tenho que cortar? Se a praia for o meu pior lugar de pecado, eu não vou mais lá, cara. Verdade. Tem que ser radical. Pro céu. Eu vou olhando pro céu. Às vezes eu tropeço e caio, bato em alguém, derrubo o suco do irmão, mas é o que acontece, né? A gente vai levando a vida. É verdade, isso é muito louco, né? Nós precisamos saber qual é o nosso... A gente às vezes brinca com o limite, né? Uma vez eu fui falar com uma pessoa me falou assim, Jana, deixa de ser crica, eu sou adulto. E hoje essa pessoa tá só Deus, né? A pessoa tá mais na lama do que nunca. Então, e a gente olha com um olhar de misericórdia, cara, e fala, meu Deus, essa pessoa achou que elas tinham domínio da situação, né? E quando a gente está falando de, principalmente, compulsão, a gente está falando de algo muito sério, né? Aqui, o Daniel trouxe pra gente aqui 1, desconforto, 2, compensação, né? Isso aqui, quando está impregnado na gente, o desconforto, e a gente vai para uma compensação que gera o prazer e algo ligado à compulsão, é um poço sem fundo, né, Daniel? É um poço sem fundo. Para vocês terem ideia, assim, vou dar aqui um exemplo, tá? De repente a gente teve um problema, o pai foi embora quando você era criança. E aí, talvez você tenha em você impregnado uma lei da compensação. Então, toda vez que você sentir de alguma maneira a falta desse pai, por exemplo, dessa mãe, né, a falta de uma paternidade, por exemplo, você vai buscar a compensação. E essa compensação pode estar numa pornografia, numa masturbação. Verdade. Entendeu? Então, eu fui abandonado, eu fui traído pela minha esposa, né? E aí aquilo quando gera dor, porque o que foi? Isso é sensacional, porque as pessoas não falam sobre isso, Daniel. Gerou a dor, a gente corre para o prazer para gerar compensação. Entendeu? Então, por que muitas vezes... por que eu como tanto? Porque às vezes vem uma dor no meu inconsciente, no meu subconsciente, e gera que eu vou lá e como 5 pizzas. Sem dúvida. Porque compensação. Por que eu vou lá na loja e compro tudo que tem lá na loja? Porque pá na dor, pá compensação. Por que eu quero ser o top? Eu quero que todo mundo me reconheça como uma pessoa top. Porque vai pá lá e eu quero a compensação de que as pessoas me amem. Então, isso é muito sério. Porque isso aqui, se não for Jesus, se não for a gente se levar isso a sério e não permitir que Deus nos transforme e nos esforcemos para que sejamos transformados, isso aqui é um poço sem fundo, gente. Compensação é coisa muito séria, porque ela gera prazer, né? E prazer de segundos. Quando a gente fala, por exemplo, de uma masturbação, é algo de segundos, uma pornografia é algo de segundos, e depois você se viu o lixo da humanidade, você sente o lixo da humanidade, né? E aí vem o ó vida, aos céus, e agora, e aí você fica tudo bem. Mas aí não curou aquela dor, né, Daniel e Marcelo? E aí aquela dor, em algum momento, aquele desconforto vai aparecer. Mas quando você vem no processo de cura, e é interessante porque o Daniel falou aqui de corpo, alma e espírito, e a gente precisa entender que a pornografia mexe com o corpo, com a alma e com o espírito, né? Porque o meu corpo sente algo, né? A minha alma pede por algo, o meu espírito, ele tá rebaixado ali, né? Então, assim, e é muito sério. Então, nós precisamos buscar esse ajuste. E esse ajuste, ele é um processo, né?
Talvez até um pouquinho antes de começar esse programa, você estivesse bem. Você que está ouvindo a gente. De repente, você caiu há 15 minutos atrás. Se levanta, bate a poeira, se prostra diante do Senhor e você vai tentar de novo. Você não pode desistir, né? Não que a gente vai ficar no círculo vicioso de cair, levantar, não é isso. Mas precisa se levantar. E precisa se permitir ser curado. Porque às vezes a gente vai descobrir que algo que está gerando isso na gente, a pornografia, ela vem como algo dá um gatilho e a pornografia vem com tudo, porque está registrada, né, ô Daniel? Está registrado na mente e vem com tudo e derruba mesmo a pessoa. E é isso que eu queria falar. Não, e glória a Deus, a questão que você falou, deu exemplo da compulsão alimentar, deu exemplo da questão de compras, compulsão por compras, e nós estamos falando aqui da questão da pornografia, mas isso vale para todas as compulsões. Sim. Todas as compulsões. Seja o simples chocolate, né, até o crack. Então, nós temos que entender que tem um ciclo. Né? E é engraçado, uma pessoa, uma certa feita, compartilhou que, do nada, eu estava lá na biqueira. Falei, nossa, queridão, quer dizer que o teu carro foi sozinho lá? Chegou perto da biqueira, ele começou a embicar, não, é carro automático. Não é. Você foi lá. E antes disso, teve um processo. Ninguém acorda falando, eu vou pecar, eu vou cair. Não. A queda tem um processo. E nesse processo tem gatilhos, nesse processo tem memórias eufóricas, nesse processo não tem o gerenciamento dos pensamentos, das emoções. Nesse processo, a pessoa não quer ter a metanoia, não edifica a mente. Não tem como. Eu sempre falo, na hora da tentação, no dia mau, quem você está alimentando vai sobressair. Ou o espírito ou a carne. Não tem como. Então, é isso que nós temos que entender. Que nós não temos que baixar a guarda. Nós temos que ficar com a guarda levantada. Eu dou até o exemplo lá do lutador, né, Anderson Silva. Ele passou a vida dele toda derrubando os inimigos. Mas quando ele baixou a guarda, o que aconteceu com ele? Ele foi derrotado. Então, que nós possamos vigiar, que nós possamos entender o ponto que eu achei interessante, aquilo que o Marcelo falou, que é o ponto de queda. Aonde está meu ponto de queda? Está no Instagram, quando eu vou lá na pesquisa. Então, por que você vai na pesquisa do Instagram? É o que nós falamos na última vez. Nós, às vezes, ficamos brincando de roleta russa. Fica brincando de roleta russa. É isso mesmo. Eu dei o exemplo da esposa de Potifar. Fica flertando com a esposa de Potifar. Fica flertando, não dá nada, não pega nada. Quando vai ver... Esse não dá nada. Oi? Esse não dá nada. Dá nada não, irmão. Esse daí é pegadinha do capeta, viu? É morte, né? Esse dá nada não, é pegadinha do capeta. É mesmo. Olha, eu quero pedir aqui as considerações finais para o Marcelo Mali, quero dar um minutinho aqui para ele, e um tempo também para o Daniel, mas eu quero também mostrar para vocês aqui um pouquinho... Opa, peraí que eu apertei errado aqui. Um pouquinho do... Eu quero pedir que vocês entrem no site do Prisão Invisível, que é do Daniel, o Daniel que cuida desse site, gente, que ele tem um e-book, ele tem tudo. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pelo trabalho do Daniel, do Prisão Invisível, de como Deus tem usado o Daniel para realmente ser uma voz profética para esse tempo, para ser um inicial para essa geração, em nome de Jesus. Você tem aqui, baixa o e-book gratuito, com 12 ferramentas para vencer a pornografia. Baixar o e-book líderes de célula. Baixe, conheçam o material Prisão Invisível, conheçam o Instagram, portal Socorre-me, que é do Daniel.
Vocês precisam estar preparados para poder ajudar as ovelhas nessa área. Entendeu? Amém. É fundamental. Conheça o material do Daniel. Tem aqui, ó, muita coisa. Tem vídeo, gente. Tem ele no YouTube. Olha, tem coisa aí que para você ter material para estudar todos os dias. Faça um intensivão, prisão invisível, né, Daniel? Porque gostei. Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia do material que Deus tem usado a vida do Daniel para produzir. Entre no site dele. Tá aqui, ó, prisãoinvisível.com.br, né? Conheçam, se preparem, né? Eu falo porque quando a gente vai confessar, como uma mulher que já foi viciada em pornografia, quando eu fui conversar com algumas pessoas, com líderes que eram de outra igreja que eu fiz parte, fui me abrir, eu tive problemas, porque as pessoas não sabiam nem lidar com isso. Né? Graças a Deus, na Bola de Neve, a gente fala sobre isso abertamente, mas precisamos falar mais. E você está precisando de ajuda para ter um material de apoio? Vai atrás desse material aqui do Daniel, né, Daniel? prisãoinvisível.com.br. Gente, estou aqui levantando um clamor para vocês. Vão aprender, vão se informar, para parar de falar besteira e falar coisa coerente dentro da palavra, dentro dos princípios e coisa que vai abençoar a vida das pessoas. Porque é libertador, né? Libertador. Tem muita gente que às vezes não entende que pode ser liberto, pode ser livre da pornografia, né? E se Deus levantou o Daniel para nos ajudar, vamos usar o Daniel até o fim, né, Daniel? Amém. A gente está aqui para isso. Ele, a esposa dele, vamos usar esse casal abençoado aí para nos abençoar também, certo, Daniel? Quem dera eu tivesse conhecido o Daniel na minha adolescência, na minha infância, um trabalho como o do Daniel, né? Então, assim, vamos para cima, gente. Certo? Entra lá no Instagram, socorre.me. Entra no site também, Prisão Invisível, e tem também o YouTube riquíssimo. Assim, ó, top, tudo top. Material de primeira, tem o livro, sabe, gente? Vamos nos mexer e ser o diferencial para esta geração. Essa molecada aí, ó, os velhos também, viu? Porque a gente tá com uma velha arada, crente, uns velhos, crente, tudo viciado em pornografia. E é tempo da gente viver a vida abundante de Deus. Parar de viver uma máscara, uma mentira e sermos livres, dentro e fora do casamento. Amém? E eu tô demais hoje, só gente, acordei afiada hoje. Hoje eu vou ficar... Eu tô a milhão hoje. Esse congresso de intercessão e o culto de ontem, eu tô doidona. Mas é isso, glória Marcelo, um minutinho aí, meu irmão. Desculpando aí com essa oscilação da internet aí, peço perdão. Reforçar o que a Janaína falou sobre a liderança, porque primeiro que a gente precisa ser um líder curado para ajudar, né? A gente tem que buscar o conhecimento para poder ajudar de verdade, né? Porque quem chega com você com um problema desse, essa pessoa está sendo vítima de uma coisa que pode matar não só a vida física dela, mas também a vida espiritual. Então a gente tem que estar preparadíssimo para essas pessoas, e o Daniel aí deixa um armamento pesado para você ir para cima do diabo com essas coisas aí. Então aproveitem, né? Faço aqui o apelo junto com a Janaína para que você possa acessar. Eu já tenho algumas coisas baixadas aqui, eu tenho esse e-book baixado, então eu posso falar para você, leiam, porque é super interessante, e são 12 passos que realmente ajudam não só para quem é viciado, mas para quem precisa cuidar de alguém que tem um problema. Eu só quero dizer uma coisa para a galera aí, ó. Se você age na emoção, você despreza a sua própria oração. Muitas vezes você ora para ter alguma coisa, só que na hora que você tem, você age na emoção. Então você Verdade. Aquela pede as coisas em oração, passa a agir um pouco mais em oração, que aí você vai conseguir vencer a tua carne. Boa semana para todo mundo. Daniel, sempre um prazer ter você com a gente aqui. Vamos sua vida, cara. Top. Meu Deus. Amém. Daniel, tem 2 minutinhos aí. Tá. Uma coisa que eu queria salientar aqui é a questão de líderes, né? Nós temos devocionais, planos de leitura, lá no aplicativo da Bíblia, JFA, YouVersion, né? E no IESRIS também nós temos uma parceria lá. E olha que interessante. O ano passado, no retrasado, entrou em contato comigo, né? Um líder de partilha do NV. E ele não sabia que eu era o autor, né, de tal. E falou, cara, eu estou utilizando aqui um material que é muito bênção. Eu falei, qual? Olha isso aqui. Eu falei, glória a Deus. Esse é o nosso material. Ou seja, ele está utilizando nas rodas lá, né, do NV. Olha que interessante isso.
Mas é uma coisa que vocês falaram, líderes, se capacitem, porque quando é o que mais eu recebo, e nosso trabalho Prisão Invisível, ele ajuda várias outras denominações. E o que mais nós vemos, infelizmente, alguns líderes, que o liderado chega com a demanda e a única coisa que ele fala é, vamos orar. Sim, mas oração requer o quê? Ação. Ação. Nós temos que colocar em prática. E muitos não têm esse conhecimento. Vamos orar? Amém, querido, nós vamos orar, mas e a ação? E, infelizmente, também muitos estão na prática e não vai lidar, saber, enfim. O que eu estou querendo dizer aqui? Líderes, busquem informação para quando chegar essa demanda, você saber como lidar. Amém? É isso aí, amém. Glória a Deus, gostei. Olha só como ele falou diferente de mim, porque quando chegar essa demanda, você vai saber lidar. Eu já, vai correr atrás, não sei o quê. É um lord, né? Daniel é um lord em inglês. Educadíssimo. Glória a Deus pela sua vida, Daniel, por você parar e dividir com a gente um pouco do seu tempo aí, um pouco daquilo que Deus tem derramado sobre você, sobre a tua esposa, né? Vocês nesse ministério novo, familiar, né? Que Deus tem realmente nos abençoado tanto com esse material. Certo? Bom, é isso. Eu vou pedir pro Daniel, então, fazer uma breve oração por nós. Tem um minutinho. Pode ser, Daniel? Pode. Amém. Amém? Amém. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento aqui, de estar compartilhando um pouco da tua palavra, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, que essas palavras aqui, Pai, não venham entrar no ouvido e sair pelo outro. Porque, Pai, conforme está escrito lá em Tiago, nós não temos que ser ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Pai, que em nome de Jesus, que nós possamos praticar tudo aquilo que nós estamos falando. Pai, que as pessoas que estão ouvindo venham praticar. Senhor, porque senão não vai ver sabedoria. Porque o que é a sabedoria? É o conhecimento mais a prática. Senhor, em nome de Jesus, que líderes que estiverem vendo essa live possam sair da zona de conforto, buscar conhecimento, porque nós sabemos que o povo padece por falta de conhecimento, Pai. E nós sabemos que a resistência é muito grande para nós adquirirmos conhecimento, para buscarmos conhecimento. O inimigo vai fazer de tudo para que nós não adquirimos conhecimento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoe cada vida que está aqui. Tu conhece cada dificuldade, tu conhece cada sonho, tu conhece cada projeto, tu conhece cada propósito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o inimigo não venha roubar, Pai, o propósito que tu quer para nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada família representada aqui, Pai. Eu te peço, abençoe também o Marcelo. Em nome de Jesus, abençoe cada área da vida dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe também a Janaína. Amém, Senhor, abençoe a sua vida, capacita, usa, dê força, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que tu venha-nos, Pai, livrar-nos do mal, cobrir com o sangue de Jesus, Pai, porque nós sabemos que nós, sem exceção, Pai, nós estamos vulneráveis a comer prato de lentilha que o mundo tem a nos proporcionar. Mas livra-nos, Pai, livra-nos, cobre-nos com teu sangue, Pai. É assim que nós pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, viu, Daniel? Deus abençoe a sua vida. Valeu, Marcelão, Deus abençoe. Nós. Marcelo volta às 8 horas com o programa Talk Sports. Certo? Tamo junto. Valeu. É isso aí. Valeu, Daniel, Deus abençoe. Valeu, Marcelo. Bom, para você que ficou com a gente até agora, Deus abençoe vocês. Corre lá para os nossos aplicativos para iOS e também para Android e ouça o culto do nosso histórico de pregações da Bola de Neve sede e também no site bolaradio.com.br. Lá você tem a Extreme e também a Worship, tá bom? Eu volto com vocês amanhã de manhã, às 11 da manhã, com o pastor Fabinho aqui no Talk News, certo? Vou terminar aqui com a tela aqui do nosso querido, do site aqui do nosso querido Daniel, prisãoinvisível.com.br e também o Instagram, @socorre-me. Por favor, entra lá que Deus vai te abençoar. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e tchau, tchau.